Seguindo então com o nosso estudo do livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2. Deus. Com essa concepção, havíamos dado um passo para a destruição do materialismo que nos avassalava. Todavia, uma dúvida nos perturbava o espírito. Quem seria esse Deus, assim tão injusto, tão mau, tão rigoroso, que permitia tanta riqueza a par de tanta miséria? Tanta saúde ao lado de tanto sofrimento? Tanta lágrima sentida, vizinha de tantos risos felizes? Quem era esse Deus que com a morte implantava o desespero nos lares antes tão felizes? Que lançava crianças na orfandade? Que distribuía uma fortuna fabulosa a uns e esquecia-se de dar um pedaço de pão negro a outros? Deus, quem seria esse Deus assim tão injusto, tão mau, tão rigoroso nos seus castigos? Por certo, não seria aquele venerado por seitas que sempre nos repugnaram e jamais nos foram aceitas pela concepção que nunca admitia o ouro como fator supremo de justiça? Como médico, filho do lugar, contando várias amizades no meio espírita, fomos convidados a responsabilizar-nos perante as autoridades do país por um sanatório destinado ao internamento de loucos, o que estava para ser inaugurado. Integrado naquele meio, adquirindo novas amizades, novos conhecimentos, aos poucos fomos notando os seus métodos de vida, as suas exemplificações ante a família, a sociedade e a corte de sofredores. As suas reuniões, a que a princípio assistíamos por mera curiosidade, nos despertaram a atenção não só pela cordialidade reinante, como também pela evangelização, tão diferente daquela a que tantas vezes assistira como aluno de um colégio de padres. E os fenômenos que presenciamos, e a resignação demonstrada ante os embates sofridos a cada passo e a cada dia? E a certeza que demonstravam, de olhos enxutos, sem lágrimas, sem lamentos, quando os seus lares eram visitados pela morte? Foi ao lado desses apóstolos do bem, impelido por uma rajada mais forte do destino, que ficamos conhecendo Deus, mercê dos seus exemplos, da sua resignação e das suas explicações. Foi por intermédio daquelas criaturas privilegiadas que ficamos conhecendo a grandeza dos ensinamentos do Espiritismo, por meio do qual encontramos todas as explicações para as perguntas que nos absorbavam o espírito e nos alienavam o sossego. Foi para nós um verdadeiro deslumbramento, não só pela leitura, pelos estudos, como também pela prática, pelas experimentações, pelas investigações, em cujo campo penetramos de corpo e alma, na ânsia de ver, ouvir e sentir. E as provas nos caíam sobre o campo experimental, como catadupas de revelações, vindas do infinito, jorrando raios de luz de tal intensidade que nos pareciam iluminar o cérebro e a imaginação, fazendo com que vislumbrássemos toda a glória, todo o poder de um ser supremo, regendo os mundos e as criaturas. Só então compreendemos que leis imutáveis dirigiam a humanidade e ela proporcionando tudo o que era necessário de acordo com a sua compreensão e o seu esforço. Percebendo o campo infinito que nos estava em mãos, aquele sanatório, com centenas de loucos anualmente dedicando-nos mais ainda ao estudo da psiquiatria, e não nos demorou muito a compreensão das falhas tremendas e das dificuldades insuperáveis encontrados pelos mestres, pelos especialistas, naquele terreno onde tudo estava por fazer. Essa é a vista de frente do Sanatório Espírita de Uberaba. A foto no livro que eu trago aqui estava em preto e branco, de muito difícil condições para serem vistas, assim como muitas fotos eu não pude colocar porque estavam muito ruins, muito ruins. Foram tiradas na década de 30 do século passado. Era de se esperar que a qualidade fosse mesmo difícil. Mas essa eu pude resgatar em site da internet, porque o sanatório é o mesmo. Continuando.
Por informações obtidas no período de 1934 a 1944, foram 10 anos, por eles passaram 1.352 doentes, loucos e obsedados, quase 40% das curas, 90% indigentes, aos quais o sanatório fornece tudo. Até hoje são centenas. Observação minha. Recomendo que pesquisem na web o site do Sanatório Espírita de Uberaba, que hoje tem o nome de Instituto Maria Modesto. Lá encontrarão valiosas informações. Este hospital ainda existe. Continuando. Ansiosos por nos aprofundarmos nesses conhecimentos, a fim de melhor pudéssemos auxiliar aquela gente na luta pelo alívio daqueles que se viam conturbados com a sua razão, procuramos munir-nos com as ferramentas precisas e com elas dispostos a revolver o terreno no desejo de que as sementes germinassem com mais facilidade. Para isso, mandamos buscar todas as obras principais, recorrendo aos mestres e aos especialistas. Lemos muito, estudamos bastante e, por único resultado, tiramos a conclusão de que todos eles pisavam em terreno movediço, onde os pés inseguros se atolavam nos charcos da dúvida e da obscuridade. As classificações divergiam. Os sintomas se entremeavam de tal maneira para quase todos os casos que seria impossível afastar uns dos outros, a fim de prosseguir pela estrada, guiado pela bússola da evidência. Subterfúgios, sofismas, deduções lógicas, probabilidades, dúvidas, hipóteses, ambiguidades eram os tropeços constantes, em todos eles, resvalando para o abismo insondável, onde seria loucura penetrar na esperança de encontrar algo convincente, persuasivo, para o coroamento das pesquisas estafantes dos trabalhos de centenas de anos. Os diagnósticos, a começar por termos ilógicos, deixavam verdadeiras lacunas, atestando a fragilidade dos alicerces em que se apoiavam. Tão frágeis na maioria, que constituíram um crime o prognóstico e a orientação terapêutica, por sua vez também um crime o prognóstico e a orientação terapêutica, por sua vez, também apoiados em hipóteses, conjecturas e intenções. Tudo falho, tudo resvalado para um báratro profundo, insondável, quase cheio de nevoeiros, cerração e trevas. Vimos-nos de um instante para outro, como que perdido, num deserto faminto de saber, sedento de trabalho. Olhávamos em torno areias sem fim, que se perdiam no infinito, e pela sua superfície formados pelas correntes diversas dos ventos que sopravam periodicamente os montes movediços das ignomínias humanas, mais ressaltadas ainda pelos ensinamentos errôneos da própria ciência, dominado pelo terrorismo dos ensinamentos falhos das religiões falaces. Apresentaram-se-nos aos olhos os quadros das destruições, bibliotecas inteiras, trabalho paciente, resultado de centenas de anos entre pesquisas, estudos, destruindo-se ante o efeito destruidor da explosão da verdade. Aparelhagens caríssimas, pesquisas estafantes, noites consumidas, pedestais corroídos, coroas despedaçadas, nomes, glórias, personagens arrastadas pelo turbilhão devastador, cuja aproximação pressentíamos, cujos efeitos começávamos a anotar com os primeiros raios de luz que desciam do infinito. Seria o desespero do deserto? Seria o efeito do silêncio eterno, da brancura dos areais que se perdiam além do infinito? Seriam as miragens formadas pela febre que nos dominava o corpo? Seriam fantasias criadas pela imaginação que se desesperava por não vislumbrar um porto de salvação? Ante visões tão trágicas, desviamos o olhar para o alto e só divisávamos também o deserto azul e infinito, e prosseguimos acossados pela sede do trabalho, pela fome do saber, preferindo o caminhar e a quietude fatal. Ante a incerteza da salvação e o estágio lento e fatal, preferindo seguir os próprios passos sem pressentir o oásis salvador, orientando-nos, porém, com a bússola da fé, da esperança
e do trabalho. Caminhamos muito. Durante alguns anos, tivemos que atravessar os montes incertos das ignomínias humanas. À proporção que caminhávamos, ora cambaleante, ora rastejando, ora com mais firmeza, para trás íamos deixando a inveja, o ódio, as vilanias, as ingratidões, as maldades que procuravam deter-nos a marcha. Tínhamos sede, porém, e urgia a caminhada à procura da fonte, cuja água cristalina nos descendentaria o espírito. Os dias, os meses, os anos foram correndo. Os ventos nos sibilavam os ouvidos, e quando em vez tremíamos de pavor ao escutar o som aterrador do vai das feras, à procura de alimento para sua voracidade insaciável. O sol nos castigava o corpo, infiltrando-se pelas areias que nos queimavam os pés. Mas prosseguimos continuando e prosseguiremos sempre, porque o terreno das perquisições é o terreno da ciência, e a ciência só termina em Deus. Temos encontrado fontes inesgotáveis que nos saciam a sede. Oásis acolhedores, à sombra dos quais nos retemperamos da marcha fatigante. Os ventos continuam sibilando, as feras persistem em nos amedrontar com seus uivos famintos. O deserto arenoso continua perdendo-se no infinito. As dunas formadas pelos sinos persistentes em nos interromper os passos, mas prosseguimos e prosseguiremos sempre com o cantil da fé e a bússola da esperança. Aqui o Dr. Inácio usa essas metáforas para mostrar o ambiente em que ele vivia. A ciência estabelecida negava o trabalho que eles faziam, e isso era difícil. Era sempre uma perseguição sem fim. Mas chegaremos aos resultados nos capítulos seguintes. Continuando. Nossas fontes inesgotáveis, alguma coisa já temos aproveitado, pois representam um passo gigantesco a reconhecer. Que a medicina material nasceu com o primeiro gemido e os seus recursos terminam no túmulo, enquanto a medicina espiritual nasceu com a primeira angústia e vai além das catacumbas, atravessando os sepulcros para continuar na sua missão sublime, procurando lenir os tormentos do espírito. Que uma ilimitada pelo orgulho dos homens, que nada admitem além da sua ciência, e aqui a outra, amparada por um poder supremo e divino, teve aos seus olhos, aos seus sentidos, despertados pelo descerrar da cortina do infinito, proporcionando-lhe a visão e o entendimento para outros mundos, onde as tragédias terrenas continuam e onde as dores, os sofrimentos, as lágrimas, os desesperos ainda acompanham aquela força inteligente que animava o despojo putrefato conquistado pela morte, o poder do ser humano. Que a primeira quer limitar o poder de um ser supremo ao corpo, a matéria reclamada inexoravelmente após um número limitado de anos. O que a segunda, com melhor compreensão desse poder que governa os mundos e as criaturas, não admite esse poder limitado à matéria? Sim, muito além, admitindo e tendo certeza plena, absoluta da sobrevivência da alma como verdadeiro fator vital e inteligente. Que uma vê a matéria, o princípio e o fim como fatores da existência, enquanto a outra nela vislumbra apenas um estágio pela uma força superior, inteligente e imortal. Que a medicina terrena, turvada pelo orgulho e por asserções sem valor, vê no corpo humano que se putrefaz no fundo de um túmulo, e o desaparecimento dos sentidos, consumpção das tragédias, ao passo que para a medicina espiritual isso nada mais representa do que uma transmutação, uma ligeira parada para esses sentimentos e essas tragédias que por vezes despertam com maior força, com mais horrores, revivendo continuamente através dos séculos. Uma preocupando-se com o estudo da matéria nas suas formas, outra indo além, estudando a alma nas suas faculdades. Que resultava dessas cogitações? Que resulta de tudo isso ainda hoje para a medicina? O caos, a desorientação para todos os ramos que constituem a fonte protetora contra os tormentos e as dores. De todos esses ramos, porém, o mais débil, o mais enfraquecido e o que menos sombra tem produzido para abrigar os peregrinos do deserto do sofrimento é a psiquiatria. E vamos ver, meus amigos, nos capítulos seguintes, as soluções encontradas por Inácio Ferreira para os seus pacientes e suas dores.
Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.